Impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela recebe a visita do presidente da Casa, Renan Calheiros. E em seguida fala sobre o impeachment. Diz que se sente injustiçada. Que vai se defender no Senado numa luta demorada. E volta a atacar o vice Michel Temer e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Um dia depois de ser atacado por 47 deputados na votação no plenário, Cunha diz que vai apresentar queixa à Justiça. Na Operação Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, presta depoimento à Justiça. Dessa vez na condição de delator. E a Anatel proíbe as operadoras de reduzir a velocidade da internet fixa quando acaba o pacote contratado. O Jornal Nacional está começando. Pouco mais de 12 horas depois da votação da Câmara, o Senado recebeu hoje à tarde o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. De carrinho, com 12.044 páginas, foi assim que a pilha de documentos, o processo de impeachment da presidente Dilma, chegou ao Senado. Na sequência, formalmente, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, passou tudo para o presidente do Senado, Renan Calheiros. Amanhã à tarde, no plenário, vai ser feita a leitura da denúncia e da autorização da Câmara para que o processo siga adiante. Depois, o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai discutir com líderes o ritmo dos próximos passos. Nós temos pessoas que pedem para agilizar o processo, mas nós não poderemos agilizar o processo de tal forma que pareça atropelo ou delongar de tal forma que pareça procrastinação. Como aconteceu na Câmara, o Senado também precisa formar uma comissão especial com 21 senadores titulares e 21 suplentes para analisar a denúncia. Alguns senadores querem fazer isso já amanhã, logo depois da leitura. O presidente Renan Calheiros quer dar um prazo de 48 horas para que os líderes dos partidos indiquem os senadores. Com a escolha do presidente e do relator, a comissão é instalada. Vai ter 10 dias úteis para fazer e votar um parecer admitindo, aceitando ou não o processo de impeachment. Em seguida, o texto vai ser lido e votado pelo plenário do Senado. Se for rejeitado, acabou. O processo de impeachment da presidente é arquivado. Se for aprovado por maioria simples, metade mais um dos senadores presentes, a presidente Dilma vai ser notificada e afastada por até 180 dias. E o vice Michel Temer assume a presidência interinamente. O Supremo Tribunal Federal determinou que o rito a ser seguido no impeachment seja o mesmo usado no afastamento do então presidente Fernando Collor. Assim, a partir desse momento, o processo passaria a ser comandado pelo presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski. A mesma comissão de senadores que atuou na etapa anterior passará, então, a analisar as acusações. A presidente Dilma, já como ré, vai ter um prazo ainda não definido para se defender. Testemunhas vão ser ouvidas, provas coletadas. A comissão vai, então, fazer um novo parecer, que vai ser votado pela própria comissão e depois no plenário. Se for rejeitado, o processo é arquivado e a presidente Dilma reassume o cargo. Se for aprovado novamente por maioria simples, aí sim começa o julgamento. A presidente Dilma poderá comparecer pessoalmente para se defender e o impeachment só é aprovado com o voto de 54 dos 81 senadores. Rejeitado, a presidente reassume o mandato. Se for aprovado, a presidente é condenada, perde o cargo e fica inelegível por 8 anos. E Michel Temer assume definitivamente o cargo até a conclusão do atual mandato em 2018. Logo após a reunião com Eduardo Cunha, Renan Calheiros foi para o Palácio do Planalto conversar com a presidente Dilma. Disse que foi chamado por ela e depois para o Supremo conversar com o presidente Lewandowski. Aqui no Senado, a discussão sobre quem vai participar da comissão já começou e não vai ser tranquila. O líder do partido no Senado, Eunício de Oliveira, quer o PMDB na relatoria. Já o senador Romero Jucá, presidente em exercício do PMDB, diz que senadores do PT ou do PMDB não devem ocupar o cargo. O ideal é que, efetivamente, não paire nenhum tipo de desconfiança quanto à relatoria ou à condução dos trabalhos. Como o PMDB, em tese, é beneficiado com o afastamento da presidente Dilma e o PT quer a manutenção da presidente Dilma, talvez uma melhor solução, mas deverá sair do entendimento dos líderes, seria
em tese, nenhum dos dois ter relatoria. O PT diz que vai brigar. Não pode alguém que não exerce nenhum papel de liderança chegar com uma proposta para dizer quem é que vai ser o presidente, quem vai ser o relator. Aqui tem que se construir no entendimento. Já conversamos ali dizendo que não é necessariamente alguém do PT, mas tem que ser alguém que seja indicado pelo nosso partido. Os presidentes do Supremo e do Senado anunciaram que vão compor em conjunto um roteiro para determinar os próximos passos do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse roteiro vai ser elaborado pelas assessorias jurídicas do Senado e do Supremo e será submetido a todos os ministros do STF para verificar se estará de acordo com a Constituição, com a lei dos crimes de responsabilidade e com o rito do impeachment de Fernando Collor. O Brasil passou o domingo acompanhando a sessão de votação no plenário da Câmara. O Congresso estava lotado. Um microfone e um pequeno palco no centro do plenário. Dali, a cada voto, deputados aplaudiam e vaiavam. Dos 513 deputados, só 2 faltaram. Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, nas semanas finais de gravidez. E Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, que operou a coluna. Desde o início da votação, a proporção de votos pró-impeachment foi maior. Brasileiros e brasileiras, para que a decência se sobreponha a este governo moralmente desonesto, o meu voto é sim. Hoje o processo aqui é Dilma Rousseff. Aqui temos que julgar o mensalão, inclusive, e começar a voltar no tempo para ver como isso começou. E quanto maiores forem as provocações, mais voltaremos no tempo. E vamos ver o Petrolão, porque esse processo contra Dilma Rousseff permitirá fortalecer a Lava Jato e aprofundar as investigações do Petrolão. Ninguém aqui tem medo de ninguém. Eu comecei dizendo voto sim. Governistas votavam e defendiam a presidente Dilma. O caminho mais curto para garantir a vontade popular e representar o povo brasileiro é respeitar o resultado das eleições. A segurança desse processo é garantido pela Constituição. Então, em defesa da democracia, em defesa da Constituição, em defesa de homens e mulheres que estão na rua hoje e que estiveram sempre nas ruas em defesa da democracia, meu voto é não. Às 11h07 da noite, o voto decisivo, o de número 342, pelo prosseguimento do processo de impeachment, do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco. Quanta honra o destino me reservou de poder, da minha voz, saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Dos 511 deputados presentes, 367 votaram sim pela continuidade do processo de impeachment, 137 não, e teve 7 abstenções. A continuidade do processo de impeachment recebeu a maioria dos votos em todas as regiões do país. No norte, 46 foram a favor, 17 contra e 2 abstenções. No nordeste, 85 a favor, 61 contra, 4 deputados se abstiveram e 1 faltou. Na região sudeste, 140 votaram sim, 38 não e 1 deputado faltou. A continuidade do processo de impeachment conseguiu o maior percentual de votos no centro-oeste, mais de 80% do total. 34 sim, 7 não. No sul, 62 sim, 14 não e houve 1 abstenção. A continuidade do processo de impeachment recebeu 100% dos votos de 9 partidos: PSDB, Democratas, PPS, Solidariedade, PRB, PSC, PSL, PV e PMB. A presidente recebeu 100% dos votos de 3 partidos: PT, PCdoB e PSOL.
Dos dois lados, houve deputados que contrariaram a orientação de seu partido. O PMDB do vice Michel Temer, que havia encaminhado pelo sim, deu 7 votos ao não. 59 votaram sim. Entre eles, o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pisciani. Já o deputado Mauro Lopes, que assumiu a Secretaria da Aviação Civil desafiando o partido e deixou o cargo para votar a favor da presidente, deu voto para prosseguir com o processo de impeachment. No PDT, que fechou questão contra o impeachment, 6 dos 19 deputados votaram pelo afastamento da presidente Dilma e um se absteve de votar. Hoje, a direção do partido abriu processo para expulsar os 6 deputados que contrariaram a orientação. O processo sai do Salão Verde da Câmara e vai para o Salão Azul do Senado. Mas os deputados governistas e de oposição disseram que o trabalho deles não para na Câmara. Eles querem levar a experiência vivida lá na Câmara para ajudar os senadores na votação do Senado, acompanhar passo a passo todo o processo do impeachment. O PT fez hoje uma reunião para discutir como reverter a derrota no Senado. Tem mácula de origem, não há crime de responsabilidade. O golpe perpetrado na Câmara agora foi transferido ao Senado e nós vamos continuar no trabalho parlamentar e no trabalho das ruas com esse movimento de massas da consciência democrática brasileira contra o golpe. A oposição vai pedir prioridade absoluta para que o caso tenha um desfecho rápido no Senado. Nós chegamos a uma situação extremamente difícil na vida do nosso país e o país requer pressa. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, voltou a defender a cassação dos mandatos de Dilma e Temer no processo no Tribunal Superior Eleitoral. Com um julgamento no TSE, com a comprovação do uso do dinheiro ilícito do Petrolão para a chapa Dilma Temer, se tivermos a cassação da chapa, poderá ser convocada uma nova eleição e os brasileiros escolherem aqueles que eles acham que podem fazer essa transição de 2 anos para tirar o Brasil da crise. Em São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique disse que o país vive sob total normalidade democrática. Primeiro, ainda não há presidente interino. O presidente é Dilma Rousseff. Vamos ver o que vai acontecer no Senado. Essas questões têm que ir com jeito, com calma, passo a passo. Mas o que eu quero que me impressionou mais ontem foi o povo. Eu acho que o povo está maduro. Nós estamos passando por um momento difícil e não houve conflito. Isso é muito importante. Quer dizer, o sentimento democrático está se enraizando no povo. Eu acho que é preciso manter a calma. O Brasil é de todos. A seguir, o destaque que a votação na Câmara ganhou na imprensa internacional. E o caminho percorrido pelo pedido do impeachment no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde. O que vocês vão querer?